A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Irmãos, a Congregação Cristã no Brasil, na pessoa dos seus anciões, continuam a atacar as Escrituras Sagradas e aqueles que estudam a Bíblia. E a pregação que eu vou colocar aqui, do ancião chamando de leproso aqueles que estudam a Escritura e expulsando o espírito de estudar a Bíblia, foi de agora, depois da reunião de ensinamentos que a Congregação Cristã no Brasil deu para o ministério no dia 29 de setembro de 2024. Mais uma prova de que esses tais ensinamentos não passam de letras mortas nos papéis frios. Porque dentro deles mesmo não entra e eles não fazem um pingo de esforço para que isso entre. Tivemos o culto ontem da congregação do dia 6 de outubro de 2024. Ancião Luiz Carlos de Viçosa, um dos cabeças ali do Brás, totalmente perdido nas escrituras, foi para Esther e foi para não sei na onde mais e passeou na Bíblia em assuntos que não tem nada a ver com 1 Coríntios capítulo 13. E tomado dos seus próprios sentimentos, desferiu ataque às pessoas que criticam a Congregação Cristã no Brasil. Mais uma vez, a prova da desobediência desses mesmos tópicos de ensinamento. Tem um tópico lá, que se não me lembro, 12 ou 14, que fala que eles não podem expressar emoções e nem seus próprios sentimentos, mas ficar no texto que foi lido sem ficar se perdendo, passeando na Bíblia. Ou seja, falam e falam, mas na verdade tudo isso não passa de pura retórica. E este ancião atacando, ensinando para os jovens, atacando aqueles que estudam as Escrituras para desestimulá-los, chama todos esses de leprosos. E depois no final, eu vou colocar o áudio aqui mais no final, um pouco mais à frente, ele mostra como que a Congregação Cristã no Brasil capta novos membros. Como que ela faz esse trabalho de captação de novos membros. E pasmem, ele se orgulha de apontar para crianças de 8 anos de idade. Ele aponta e fala com uma criança de 8 anos de idade que se batizou. Outras crianças que ele aponta, quem mais se batizou aqui que tem 9 anos, quem mais que tem 10, e ele vai apontando para crianças que não sabem o que fizeram. Porque o batismo da congregação é totalmente individual e essas crianças estão confessando que creram, mas creram em quê? Essa é a pergunta. Será que se batizaram simplesmente por tradição de família, porque o pai é batizado e ela está entendendo que para ir para o céu precisa ser batizada também? Será que é apenas essa motivação? Lamentável. Você vai ver tudo agora nesse áudio que eu vou colocar aqui para a gente ouvir. Ok? Eu vou soltar o áudio aqui para nós ouvirmos, certo? Certo? Então vamos lá. Vamos ouvir então, irmãos. Ancião, eu vou até falar. O nome desse ancião, segundo o que consta aqui, que chegou para mim, o nome dele é Eugênio. Esse ancião é do Rio Grande do Sul, Frederico Westphalen. Acho que é esse o nome da cidade. Me perdoe, os irmãos, caso eu esteja falando errado. E essa pregação foi na cidade de Cascavel, no Paraná. Ancião Eugênio. Vamos ver a pregação do ancião Eugênio. Eu tirei um pedaço suficiente ali, né? Para a gente poder analisar essa fala grotesca desse ancião atacando as pessoas que estão querendo estudar a Bíblia. Vamos ouvir. Bastante comunhão. Porque eu sei que quando Deus entra nessas linhagens, geralmente ninguém dá glória. Mas é facinho de uma moça ficar com alerta. É facinho de um moço ficar com alerta. É facinho de você ficar estampado em você que você teve um acidente espiritual. Aí fica aí no banco da misericórdia, né? Agora, se você percebe que o teu rosto está limpo aqui nessa noite, e não há alerta, não há sinal, dá glória a Deus. E prega essa palavra. Glória a Deus. Cuidado, porque um dos maiores sinais
da lepra está aqui agora. O centrismo, o cristianismo, as 7 partes, esses pendrive aí, 7 partes, isso é lepra, tá? É lepra. Centrismo, cristianismo, tendo Cristo pode usar bermuda, pode fazer tudo, não precisa se santificar. Tendo Cristo está tudo certo. Os desigrejados, é um grupinho em Cascavel de desigrejados. Não precisa ter igreja, não precisa ter Santa Ceia, nem saudar posto, nem covel e nem ancião para batizar. Você creu, qualquer um batiza, pega um tanquinho no meio da sala e está resolvido o problema. Não há presbitério, não há Santa Ceia, não há corpo de Cristo, não há comunhão, não há nada. O nome disso se chama lepra. E muitos estão olhando na internet assuntos que falam mal dos anciãos, da obra de Deus, das coletas, aleluia, e o povo falando. Você leu, você assistiu, você segue e começa a te contaminar. Uma manchinha, daqui a pouco está coçando, quando você olha está com a lepra. Aleluia. Isso aqui de homem a si próprio. Vamos nos examinar agora, moça. Moço, irmãos casados, ministérios. O que você andou assistindo alguma coisa mexer com o teu coração, deu uma vontade de parar de congregar? Tem alguém batendo, mandando mensagem para você por esses dias? Hoje nesse culto para a mocidade o Senhor repreende esse mal. Dá uma passada agora espiritualmente na tua pele. Está limpa para a barba? Está limpa para a testa? Não tem ferida em você? Deus não tocou em você? Deus não permitiu alguma ferida em você? Você sentiu que está limpa? Dá uma glória a Deus! E sai daqui hoje liberto por completo, com discernimento do Espírito. Quem você seguia não segue mais. Quem você olhava não olha mais. Deleta esse espírito de estudar a Bíblia, de ter livros paralelos. O nome disso é lepra. Em nome de Jesus, hoje o Senhor queima do fogo espiritual o espírito de estudar a Bíblia, o espírito de ver livros paralelos. Quem quer dar um glória, pega aí na tua mão e raca pelo poder da palavra. Já vai acabar a palavra. Glória a Jesus. Estamos encerrando já. Vamos pausar aqui? Aqui ele vai entrar na parte que vai falar com as crianças. Ele aponta para crianças, dizendo das crianças que se batizaram. E depois o CCB fala que não tem batismo infantil na CCB. Mas vamos voltar aqui para essa outra parte. Aqui é um absurdo que não tem tamanho uma coisa igual a essa. Já começo dizendo cuidado com essas pregações, porque isso é pura blasfêmia contra o Espírito Santo. Irmão, você precisa entender uma coisa. Quem ataca a Bíblia, quem ataca a Escritura, quem ataca o estudo das Escrituras, está atacando a própria palavra de Deus e está atacando o próprio Evangelho. O Evangelho está na Escritura. Quem ataca a Escritura, ataca o Evangelho. O próprio Senhor Deus orienta Josué a estudar a Bíblia e meditar nela. Naquela época, Escritura sagrada, a Torá. Ele manda e ele pede. Ainda que ele falava com Josué, ele diz que é pelas Escrituras que Josué deveria ser guiado. Pelas Escrituras. Isso é um absurdo que não tem tamanho o que esse homem está fazendo. E fica aqui esse vídeo de alerta. Já inicio com esse alerta. Você que dá glória para isso, você está trabalhando junto com o diabo, dando glória para ele, enquanto ele ofende a palavra de Deus. Isso que este homem tem é uma boca grande de blasfêmia. Ele está blasfemando grandemente contra Deus e contra a sua palavra. Eu vou voltar agora aqui e eu faço questão da gente fazer as nossas pausas para fazer os meus comentários.
ok? Eu ia anotar ponto a ponto, falei, não, eu vou ouvir de novo o trecho e vou fazer os meus comentários. É um absurdo que esse homem é totalmente descontrolado e ele não tem a mínima noção do que é evangelho, obra de Deus, salvação, não sabe nada. Ele é apenas um militante de uma denominação religiosa. Vamos ouvir. Aleluia. Bastante comunhão, porque eu sei que quando Deus entra nessas linhagens, geralmente ninguém dá glória. E aqui ele já fala bastante comunhão, porque eu sei que quando entra nessas linhagens ninguém dá glória. Então ele já está preparando as pessoas. Primeiro ele diz que o que vai ser dito ali agora é Deus que está mandando falar. E se você ficar em silêncio, significa que você é contra Deus. Se Deus está mandando ele falar e você não der glória, significa que você é contra Deus. Então, isso aí se chama persuasão. Ele está persuadindo, ele te coloca num canto, num bico, onde você praticamente é obrigado a fazer o que ele diz, porque senão você é contra Deus. Ele usa Deus para te colocar no canto da parede, né? Isso aí não é o Espírito Santo quem está fazendo isso. Então ele fala, olha irmão, fique em bastante comunhão, porque né, o que Deus vai dar agora para falar, ele já sabe o que vai falar, ele tem ali na cabeça dele, né? E ele já está preparando as pessoas para dizendo a elas, se você não der glória agora, é porque você não está glorificando a Deus. Simples assim. Agora vamos ver. Segue aí. Mas é facinho de uma moça ficar com a lepra. Aí ele já está na linha da palavra da lepra, ele fala, mas é facinho de uns aqui, né, ficar na lepra. Então ele já está também preparando as pessoas, olha, presta atenção no que eu vou dizer e acate o que eu vou falar, porque se você não acatar, você é um leproso espiritual. É óbvio que já fica todo mundo dando glória a Deus, por quê? Porque estão apavorados com a lepra, não querem ser leproso, então eles precisam demonstrar que estão apoiando o que o ancião está falando. Isso, meu querido, é doutrinação religiosa. Ele está ali não formando discípulos para Cristo, mas militantes da CCB. Vamos ver. É facinho de um moço ficar com a lepra. É facinho de você ficar estampado em você que você teve um acidente espiritual. Tá facinho para o moço ficar com a lepra, tá facinho para ficar estampado em você que você teve um acidente espiritual. E ele chama isso de acidente espiritual. Aí fica aí no banco da misericórdia. Aí ele segue falando, aí você fica aí no banco da misericórdia. Isso é bom porque ele revela nessa fala que existe um banco da misericórdia na CCB. Não oficialmente, mas moralmente existe em todas as congregações. É o banco dos envergonhados, das pessoas que tiveram algum pecado sexual ou que abandonaram a igreja e depois voltou, ou seja, é uma espécie de CCBano de segunda ou terceira classe. São gentes que não têm condição moral, segundo eles, para estar lá na frente ou participar do culto. Esse é o banco da miséria da CCB. Vamos ouvir, segue aí. Né? Agora, se você percebe que o teu rosto está limpo aqui nessa noite, e não há lepra, não há sinal, dá glória a Deus. Se teu rosto está limpo aqui esta noite e não há lepra, dá glória a Deus. Né? Então, ele já aponta para aqueles que estão debaixo de toda a obediência da CCB. Se você está obedecendo tudo, irmão, quer dizer que o teu rosto está limpo. É isso que ele quer falar. Né? Glória a essa palavra. Glória a Deus. Cuidado, porque um dos maiores sinais da lepra está aqui agora. O centrismo no cristianismo, as 7 partes. Um dos sinais da lepra está aqui agora. Né? Aí ele fala alguma coisa sobre o cristianismo, uns diz que é o cristianismo, vive o cristianismo, alguma coisa assim que ele falou. As 7 partes, que é uma aberração teológica, essas 7 partes, né, que inclusive parece que o Luiz Carlos acredita nessas coisas. Eu vou até voltar um pouco para a gente ouvir esse negócio do cristianismo. Cuidado, porque um dos maiores sinais
da lepra está aqui agora. O centrismo, o cristianismo. Você vive o cristianismo. As 7 partes. As 7 partes é uma aberração mesmo, né? Segue aí, vamos ver. Tem outros questionamentos que eu vou fazer aqui também, né? Que aponta para pessoas de outras igrejas também que acusam muito. Vamos ouvir. Esses pendrive aí, 7 partes, isso é lepra, tá? É lepra. Centrismo, cristianismo, tendo Cristo pode usar bermuda. Centrismo, cristianismo, eu acho que ele quis dizer cristocêntrico, mas ele não lembrou e misturou centrismo com cristianismo. Aí ele está falando, mas agora você pode usar bermuda. Olha o que é santificação para o CCBano. É a aparência exterior. Pode fazer tudo, não precisa se santificar. Agora você pode usar bermuda, pode fazer tudo, não precisa se santificar. Esse que é o problema do CCBano. Ele acredita que a santificação é algo que esteja relacionado com a aparência. Mulheres de cabelo comprido, homens de calça, sem colocar bermuda, eles acham que isso é santificação. Isso não tem nada a ver com santificação, querido. A santificação é a medida em que você vai se afastando do pecado e vai purificando o seu coração. É dentro de você que opera a santificação. É de dentro para fora, né? Mas aqui ele diz que os usos e costumes da CCB, quanto mais dentro do uso e costume, mais santo você é. Quanto menos você observa os usos e costumes, quer dizer que você é menos santo. Vamos ouvir. Tendo Cristo está tudo certo. Tendo Cristo está tudo certo, porque nós pregamos Cristo. A gente fala que Cristo é único e suficiente Salvador. Na cabeça do CCBano, quando você fala isso, ele pensa assim, como ele é carnal, né, entregue a desejo da carne, ele pensa, peraí, eu não peco porque eu acredito em salvação por obra, eu preciso, né, ter obras, eu não posso pecar, senão perco a salvação. Então quer dizer que se a salvação é por Cristo e não é por obra, eu posso pecar, eu vou pecar. O CCBano, ele é tão carnudo, tão carnal, que é isso que vem na cabeça do CCBano. Então se é dessa forma, irmão, pode pecar à vontade, sim, você que é carnal, e não tem nenhuma afeição por Jesus, você não o ama, então você pensa dessa forma. Eles acham que as pessoas da presbiteriana, da batista, da Assembleia de Deus, eles andam pecando. Ele acha que essas pessoas são pecadores, fornicadores, né? Por quê? Porque essas pessoas acreditam que Jesus é suficiente Salvador. É um absurdo, né, gente? Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Os desigrejados, é um grupinho em Cascavel de desigrejados. Não precisa ter igreja, não precisa ter Santa Ceia, nem saudar posse, nem covel e nem ancião. Esse negócio de não precisa frequentar uma igreja, isso é um absurdo. Tem muitos aí que acham que ele sozinho é autossuficiente. Irmãos, isso é um perigo, isso é antibíblico. Igreja, você tem que fazer parte da igreja. E a igreja, ninguém sozinho é igreja. Igreja é um conjunto de pessoas, ok? E existe nas escrituras, nas cartas, a instituição da igreja, ou seja, ali é orientado até levantar presbíteros, pastores, que orientam e ajudam a cuidar da igreja. Isso é bíblico, ok? Mas não necessariamente tem que ser uma igreja registrada. Ou seja, nada contra elas. Eu estou falando que um ajuntamento dentro de uma casa, né, numa sala de uma casa, aquilo é igreja. Vamos ver. Para batizar, você creu, qualquer um batiza, pega um tanquinho no meio da sala e está resolvido o problema. Não há presbitério, não há Santa Ceia, não há corpo de Cristo, não há comunhão, não há... Aqui é outra questão que a gente merece observação. Ele está falando que se você... Aqui ele está apontando que igreja é aquela que está dentro do templo. Isso é um problema grave. Em primeiro lugar, ele fala que batismo qualquer um pode fazer, ele falou. A Santa Ceia você pode tomar na sua casa. Sim, isso é bíblico. Isso está nas Escrituras Sagradas. O batismo, as igrejas que adotam e dizem, não, só pode batizar o pastor ou o ancião, entenda que vocês estão adotando um segmento católico.
Porque foi a Igreja Católica quem instituiu, ou seja, colocou dentro da igreja o serviço de batismo e da ceia, que na igreja primitiva nunca foi assim. A ordem para batizar é a mesma ordem que está sendo dada para quem evangeliza. Então, se Jesus estiver falando naquela passagem de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, se alguém falar, não, ali é o pastor de determinada igreja, ou o padre, ou o ancião é quem deve batizar, então é só eles que têm que evangelizar. Porque a ordem está no mesmo versículo bíblico, e eu vou ler aqui para vocês. E disse-lhe, ele está dando instrução, Jesus, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Jesus está dando ordem para alguém, ou seja, pessoas, para alguém evangelizar, e esse alguém batizar. Então essa ordem é dada para a mesma pessoa, tanto a que evangeliza é a pessoa também preparada para batizar. Isso é Bíblia, eu estou lendo aqui. Aqui eu estou fazendo sola escritura. Né? A ordem de batizar é a mesma ordem que está sendo dada para quem evangeliza. Então quem fez essa dicotomia? Vocês evangelizam, nós batizamos. Ou seja, você faz o trabalho braçal duro, né, entrar nos lugares, evangelizar as pessoas, mas quando elas estiverem prontas, trazei elas para mim. Irmão, a ordem de batizar foi dada a todos os discípulos, todos. A ordem é universal, ide, fazer discípulos, evangelizar e batizar, ok? Então, esse negócio de falar, não, só o pastor batiza, só o ancião batiza, só o padre batiza, isso está calçado na tradição católica, que trouxe para dentro do templo e instituiu dentro do templo esses serviços sacros. Para quê? Para segurar o povo, para ter domínio do povo. Você quer batizar? Precisa estar na igreja. Naquela igreja, você precisa estar associado àquela igreja. Você quer tomar ceia? Você tem que estar associado àquela igreja. A ceia da mesma forma, como ele vai falar daqui a pouco. Mas eu já vou até explicar para vocês. A ceia, irmão, a ceia sempre foi tomada nas casas. Eles se ajuntavam em locais que dava para todos tomar. A ceia é praticamente uma substituição da Páscoa. Jesus toma a Páscoa. E em determinado momento, durante a Páscoa, ele estabelece a ceia com 2 elementos dos 4 que eram usados para tomar a Páscoa, ele permanece com 2 para continuar a ceia. É a mesma coisa. A Páscoa representava a morte de um cordeiro que figurava a salvação dos escolhidos, daqueles primogênitos que estavam sendo salvos pelo sangue. E a Santa Ceia, a mesma coisa. A Santa Ceia, ela simboliza a morte do Cordeiro para salvar nós que fomos feitos primogênitos de Deus. É a mesma coisa. É a mesma relação. Eu não sei por que alguns lugares tentam quebrar esse vínculo, sendo que está ali o próprio Cristo tomando a Páscoa, ele estabelece a ceia no lugar da Páscoa. E dito isso, agora vamos destacar que os apóstolos tomavam a ceia nas casas. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 ao 46, está falando assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unanimemente todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Ou seja, o templo era só um local
para fazer os seus discursos. Era um local para juntar o povo, porque era um local público. Mas as demais cerimônias ali, né, a gente vê que eles faziam dentro das casas. Eram dentro das casas, assim como Paulo foi batizado dentro de uma casa. E não era nenhum apóstolo que batizou Paulo. A Bíblia não menciona em momento algum que o homem que batiza Paulo tinha algum tipo de ministério. Absolutamente nenhum. Assim como Apolo, que já estava batizando segundo o Evangelho, e todos os demais que assim se sucedeu. Né? Então, esse negócio de dizer você tem que estar na igreja, você tem que estar associado àquela igreja, não. Você tem que fazer parte de um grupo. Você tem que estar ligado a um grupo de pessoas que compõem aquela união, uma igreja. Ou seja, você tem que ter responsabilidades com aquele grupo. Se você está ligado, você tem responsabilidades com aquele grupo, eu faço parte, né? Eu estou feliz com aquele grupo, ali nós somos exortados, ensinados, cantamos, louvamos, adoramos. É uma igreja, irmão. Ninguém pode dizer que não é. Podem falar ou criticar, muitas das vezes, com base em seus pressupostos que eles aprenderam dentro de suas denominações. Mas não podem pegar a Bíblia e dizer que você está errado. Aí o serviço deles fica o mais difícil para fazer isso, ok? Vamos ouvir aqui a fala desse ancião. O nome disso se chama lepra. E muitos estão olhando na internet assuntos que falam mal dos anciãos. Isso se chama lepra e muitos estão vendo na internet assuntos que falam mal dos anciões. Se estão falando mal dos seus anciões, o problema não é se estão falando. O problema é se o que estão falando é verdade. Jesus Cristo, querido ancião, ele falou mal dos fariseus. O problema é que o que Jesus falava era verdade. Se é verdade, a culpa não é de Jesus, era dos fariseus, que se comportavam mal. Os seus anciões se comportam mal, falando o que não deve, pregando o que não é bíblico, distorcendo a palavra de Deus, ensinando coisa que eles não fazem. O problema é dos seus anciões. Aí você pode perguntar, mas Jesus falou mal? Se você disser para mim que chamar a pessoa de filhos do diabo, filhos do inferno, roubadores, ladrões e mais um punhado de outras coisas, se você disser que isso é falar bem, se você chamar isso de elogio, eu acho que você tem um problema muito grave com as palavras, para você saber, né, o significado das palavras. Então, meu querido, o problema está em vocês falando essas asneiras, como você está falando agora. Né? Daqui a pouco vai aparecer no áudio aqui o Senhor atacando as pessoas que estudam as Escrituras. Não existe nenhum lugar na Bíblia proibindo as pessoas de estudar as Escrituras, muito pelo contrário. Deus deixou a Escritura para nosso ensino, para que nós aprendêssemos, né, e conhecêssemos a vontade de Deus, que está registrada, está revelada nas Escrituras. Vamos ouvir. A obra de Deus, das coletas, aleluia, e o povo falando, você leu, você assistiu, você segue, e começa a te contaminar. Uma manchinha, daqui a pouco está coçando, quando você olha, está com a lepra. Aleluia. Aí, falou, ele já está colocando medo nos jovens. Se você for ver, a hora que você acha que você não vai ver, mas se você olha um pedacinho do vídeo, aí você vê ali no WhatsApp que chegou, quando você for ver, você já está com a lepra. Colocando, apavorando os jovens. Eles estão tentando afastar as pessoas das informações. Irmãos, se a CCB é tão certa, se a CCB está tão dentro da palavra, por que faz isso? Por que ela tem medo que os seus jovens tenham conhecimento bíblico? Por que ela tem medo que as pessoas que lá frequentam tenham acesso a outros tipos de pregações? Se a CCB tem a doutrina apostólica verdadeira, correta, imaculada, como eles falam, eles estão com medo do quê? Por que tem esse medo que as pessoas se aproximem das Escrituras? Irmão, quem está na verdade, ele quer mais ser visto, ser conhecido. Se vocês têm a doutrina verdadeira, e se isso fosse verdade, a CCB queria era mostrar para todo mundo, para que as pessoas viessem para ela.
Mas não, ela está escondendo os membros dela do mundo. Ela está escondendo as pessoas ali. Por quê? Porque, na verdade, não passa de puro engodo. Ela está prendendo vocês ali dentro. Não querem que vocês conheçam a verdade. Uma pergunta simples para você, irmão. Você acha normal todo mundo que começa a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, sai da CCB? Você acha isso normal? Reflita nisso, meu querido. Vamos ver, segue aqui. Examine o homem a si próprio. Vamos nos examinar agora, moça. Moço, irmãos casados, ministérios. O que você andou assistindo alguma coisa mexendo com o teu coração, deu uma vontade de parar de congregar? Tem alguém batendo, mandando mensagem para você por esses dias? Aí, moça, você tá com vontade de ver alguma coisa? Alguém tá te mandando alguma coisa para você assistir? Isso aí, irmão, deve estar sendo pregado em vários lugares nesse Brasil, porque esse é o maior medo da congregação cristã no Brasil. Se até nos cultos online eles estão batendo nas pessoas, imagina naqueles cultos que eles acham que não estão sendo gravados. Hoje, nesse culto para a mocidade, o Senhor repreende esse mal. Dá uma passada agora espiritualmente na tua pele. Está limpa a tua barba? Está limpa a tua testa? Não tem ferida em você? Deus não tocou em você? Deus não permitiu alguma ferida em você? Você sentiu que está limpa? Dá uma glória a Deus! Aí ele tá pedindo para que os jovens façam uma autoavaliação de si mesmo, porque aquele que não estiver de acordo com o que ele está falando vai se sentir culpado ali. Ali é um momento de convertê-lo de volta, né? Ou seja, mostrar para ele de forma de uma tradição oral que você está prestes a perder a salvação. Isso aqui se chama doutrina do medo. Isso é terrorismo psicológico. E vale lembrar que está cheio de crianças nesse culto. Daqui a pouco você vai ver. Ele mesmo deixa essa prova aparecer. Cheio de crianças. Não estou exagerando. Crianças de... Ele menciona até crianças de 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos. Imagina como essas crianças não estão captando isso. Apavoradas e com medo. Pode não demonstrar que está apavorado, mas isso vai gerar um certo apavoramento nela para a vida dela. Ali eles estão cooptando essas crianças pelo medo. Vamos ouvir, presta atenção. E saia daqui hoje liberto por completo, com o discernimento do Espírito. Quem você seguia não segue mais. Quem você olhava não olha mais. Aí já começa a entrar com aquela tal palavra do haja, né? Quem você seguia não segue mais. Quem você não sei o que lá mais. Como se a pregação dele tivesse indo lá fazer toda a obra, mas não é. Isso se chama terrorismo psicológico. Se a pessoa não fizer mais, ela não faz porque está com medo. Não é porque essa palavra fez algum efeito. É o medo que vai fazer o efeito. Deleta esse espírito de estudar a Bíblia, de ter livros paralelos. Olha aí, deleta esse espírito de estudar a Bíblia. Irmão, para pensar. O diabo nunca vai querer que você estude a Bíblia. Então ele está expulsando o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vai nos levar para a Bíblia. Uma coisa que os espíritos malignos não querem é que você vá para a Bíblia. Rapaz, é tão contraditório que chega a ser absurdo. Se a pessoa não perceber que este homem está tomado por espíritos contrários, meu Deus, então você é um tremendo de um cego, rapaz. Sabe? Vamos ver. Isso é pra! Em nome de Jesus, hoje o Senhor queima com fogo espiritual o espírito de estudar a Bíblia, o espírito de... Ele está dizendo que o Senhor, que nós não sabemos quem é esse Senhor, está queimando o espírito de estudar a Bíblia, porque isso é lepra. Irmãos do céu, esse homem está blasfemando com grande boca nos cultos da congregação cristã no Brasil. Na Bíblia está dizendo que seria dado uma grande boca de blasfêmias nos últimos dias. Ou seja, blasfemando contra Deus e contra tudo, né, que se chama por Deus. Ou seja, tudo aquilo que aponta para Deus, eles iam blasfemar. Tá aí, ó, tá se cumprindo. Isso é blasfêmia.
Gente do céu, olha, eu não sei o que precisa mais para os recebendo acordar. Irmão, quem está governando essa igreja não é o Espírito Santo. Vocês estão aí porque acham bonito o culto, porque a família tá, porque gosta, mas entenda uma coisa, você está dentro de uma denominação onde demônios estão tomando conta dela. Não importa se ela é bonita, se ela é bem ajeitada, isso não vale absolutamente nada, irmão. O que tem valor para Deus é o compromisso com a palavra de Deus. Que aqui, eles não só têm nenhum compromisso, como eles atacam a palavra de Deus. Esse homem está fazendo um discurso, isso não é a palavra de Deus. Ele está fazendo um discurso contra aquelas pessoas que estão querendo encontrar Deus, a revelação sobre Deus que está na Escritura. Glória a Jesus. Estamos encerrando já. Quantos que começam bem, né? Você olha igual a menininha agora. Olha aí. Agora ele está falando e vai começar a apontar as crianças que estão lá. Quantos começam bem, irmão? Mas você olha ali a menininha agora. Provavelmente essa menininha, ela testemunhou na igreja que ela se batizou, provavelmente, tá? Porque é isso que dá a entender o que ele fala. E aí ele vai apontar outras crianças, várias crianças. Ficam vendo? Aleluia. Começou bem, viu? Quantos aninhos ela tem? Cadê a neném que testemunhou? Quantos aninhos que ela tem? Quantos aninhos tem? 8 aninhos. Olha aí, eu tinha até esquecido, ele fala, né? A nenenzinha que se batizou. Quantos anos tem? 8 anos batizando. Eu quero ver os recebendo falar mal da igreja católica, falando lá faz o batismo infantil. 8 anos é o quê, querido? É batismo do quê? Explica pra mim. Mas lá batizou porque tem promessa do Espírito Santo. Isso é uma crentice de vocês. Vocês acreditam que tem. E é uma criança de 8 anos que está falando que tem. Como é que você acredita que ela tem? E outra coisa, né? Os católicos fazem segundo a crença deles também. Então, não critica a crença deles, eles não criticam a sua. Mas vocês passaram a vida inteira falando mal dos católicos por causa disso. Ah, mas lá batiza criança, é batismo infantil. 8 anos é o quê, rapaz? Para mim é uma criancinha. Mas eles acham bonito. Isso aqui para mim é doutrinação de criança. Doutrinação. Essas crianças vão se tornar militantes da igreja, não cristão. Começou bem, começou? Quem batizou com 10 anos aí, das moças, ergue a mão. Com 10 anos. Com 9. Quem batizou com 10 anos? Essa moça levantou a mão. Com 9. Baixou mais. Olha lá, tem uma com 9, com 10. Acima de 10, dos 12, quem batizou aí? Ergue a mão das moças. Olha lá. 14 aninhos. Tudo criança. 12, 14. 13, 14, ergue a mão. 15 anos. 18, ergue a mão de 18. Vamos ver os jovens aqui. Qual dos jovens aqui que batizou? O próprio ministério foi cooptado crianças. Esses homens não sabem o que é graça, nada. Estão ali por pura militância, porque aprenderam assim desde jovem. Quantas pessoas você não já ouviu falar, irmão? Tô aqui desde que eu era criança, irmão, né? Eu não vou mexer nas coisas de Deus, não. Eu vou ficar aqui, irmão. Por quê? Ele não sabe nem o que é graça, que isso é importante para ele, que ele tá ali naquele local onde ele aprendeu a acreditar que lá é a graça. 16 anos, ergue a mão rapidinho para nós. 15 anos, junto, 15, 16, olha aí. E quem bateu com 10 aninhos, tem algum aqui? Com 11, com 12, ergue a mão. Olha lá o tanto. Sabe o que é isso? Vocês começaram o reinado de vocês. O meu reinado espiritualmente, porque somos reis e sacerdotes. Deus deu a graça de começar com 10 aninhos de idade. Quantos anos o senhor batizou, irmão Sebastião? Deus deu a graça de começar com 10 aninhos de idade. 14 anos, irmão Sebastião batizou, começou o reinado. O outro, Sebastião, não sei se ele é o ancião ou o cooperador lá, mas ele aponta e fala, irmão, né? Batizou com 14 anos, já deve estar bem idoso, porque ele fala que tem 50 e tantos anos de batizado. 15 aninhos. E o senhor? 15 anos. Quantos anos? Ó, os dois que estão ali na frente, 15 anos também.
Tudo imaturo. Já de batizado. 59 anos. Está o reinado dele ali, 59 anos. Aleluia. Você está me entendendo a palavra? Assim como você fica alerta. Bom, irmãos, é isso. Um culto onde atacou o estudo bíblico, as pessoas que estão estudando Bíblia chamaram eles de leproso, disse que o Senhor vai queimar esse espírito de estudar a Bíblia, e no final ainda mostrando as crianças que já estão fazendo parte desse grupo que persegue as Escrituras. A congregação está se transformando, estes anciões estão colocando a CCB em um nível da igreja que persegue a Bíblia e que estuda a palavra de Deus. É um absurdo que não tem tamanho e assustador. Com certeza, isso vai começar a chegar nas outras igrejas. Para as pessoas saberem o risco e o perigo que é a congregação. Não é normal, gente. Não trate isso como uma coisa normal, uma fraqueza, não. Perseguir a Bíblia, perseguir quem estuda a Bíblia, falar mal de quem está estudando a Bíblia, isso não é normal. Isso não é coisa pouca. Isso não é coisa pequena. Isso é a nítida operação diabólica dentro da congregação cristã no Brasil. Isso não é comum, rapaz. Tá? Infelizmente, tem muita gente lá que não tem força de sair. Eu lamento por vocês. Mas entenda uma coisa. Deus não tem por inocente o avisado. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.